professor. Muito bem, gente. Nós já estamos aqui com o professor Luiz Alberto, certo? E nós vamos começar. Essa palestra do professor está sendo transmitida também pelo YouTube. E desde já a gente agradece o professor por esse serviço que ele está nos prestando. Nós vivemos um tempo complicado dessa pandemia e nesse contexto do Setembro Amarelo, acho que essa palestra vem cair assim direitinho, se encaixa direitinho nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse contexto das emoções, como diz a canção de Zeca Baleiro, das emoções à flor da pele. Esses momentos de incerteza, de ansiedade, de insegurança, nós precisamos nos fortalecer enquanto ser humano, enquanto profissional que todos nós somos. E nada melhor, gente, do que a gente ouvir alguém que tem muito a nos dizer da área da psicologia. Qualquer motivo, qualquer coisa, por qualquer motivo nós estamos nos saturando emocionalmente, esse trabalho remoto, nós estamos trabalhando muito mais do que presencialmente. Nós perdemos até a noção de horário, começamos a trabalhar cedo e entramos pelo dia fora, perdemos inclusive a noção de horário, de tempo de trabalho, tempo físico. Então é muito providencial. Estamos convivendo com esse medo. Será que nós vamos ser os próximos a ser infectados por esse vírus? Então nós precisamos nos fortalecer, nos aparelhar emocionalmente, primeiro para dar conta do nosso trabalho, da nossa dimensão profissional. E é por isso, gente, que nós convidamos aí o professor Luiz Alberto. O professor Luiz Alberto, ele tem uma experiência, ele é formado em psicologia, ele tem o MBA da Fundação Getúlio Vargas, tem experiências de rotinas de administração e recursos humanos. Ele atuou como gestor de recursos humanos na empresa do Grupo Vale, em Belo Horizonte, como gestor administrativo das faculdades de Teoflotone, entre outras áreas de gestão de pessoas. Ele exerceu a docência no Centro Federal de Educação Tecnológica, CEFET, no campus BH, nos cursos de graduação de Engenharia Industrial, Mecânica, Elétrica, e atualmente é professor de pós-graduação em cursos de graduação das faculdades de Teoflotone nos cursos de psicologia e exerce consultoria em gestão de pessoas. E o professor Luiz Alberto também, ele está com os estagiários acompanhando dois grupos de 5, 6 alunos do terceiro ano da nossa escola. E nós queremos agradecer de coração, professor. O senhor dispôs esse tempo tão precioso para com a gente, né, para nos ajudar a refletir, a pensar essa situação tão complicada que nós estamos vivendo. Então, eu não sei qual que é a dinâmica que o senhor vai usar aqui conosco, mas fique à vontade, o senhor está em sua casa. Essa palestra também está sendo transmitida pelo YouTube. Nós estamos com presenças lá no YouTube, estamos aqui também já com 22 presenças, 22 pessoas presentes. Tem pessoas tentando entrar aqui na sala, eu não sei por que não estão conseguindo, mas fique à vontade, professor, e muito obrigado pela presença do senhor aqui entre a gente. Ok, boa noite a todos. Estão me ouvindo, né? Dá só um positivo aí. Olha, é um prazer estar com vocês. Eu gostaria, inicialmente, de dizer, né, o professor Deodato, sempre muito receptivo, né, na forma como nosso contato, um entusiasta da educação, e eu me sinto muito à vontade, ele me deixa muito à vontade aqui. Eu espero, né, que num sábado, às 7 horas, 19 horas, né, nós não estamos aqui por acaso, não. E eu queria de
dizer que muito do meu estilo, eu sou muito provocativo na forma de falar, na forma da gente estabelecer uma ação, de forma que eu tenho um desafio comigo, que nós vamos sair daqui melhores do que nós estamos agora. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu aprendo nessa interação e eu acredito que todos nós, né, vamos ver aí algumas habilidades e para a gente pensar algumas questões. Então, mais uma vez, o agradecimento a vocês. No sábado, às 19 horas, eu faço com muito prazer. E o convite que eu faço é que nós façamos um diálogo, uma interação, né, uma forma de nós nos encontrarmos, não só conosco, mas com o grupo de pessoas aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, ao final eu vou estar, né, com que vocês, né, estimulando vocês, oportunizando que vocês façam as colocações que vocês acham importantes, mas durante também, né, considerando que nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Eu não acho que é só Setembro Amarelo, nós temos agosto, nós temos julho, nós temos janeiro, nós temos fevereiro, etc. Eu vejo que mas não deixa de ter o aspecto da gente pensar um pouco a respeito desse contexto, né, de quadros depressivos, da questão suicídio, e muito mais do que isso, né? Como que nós nos educamos emocionalmente para lidar com situações dessa natureza, né? Não só hoje, né? Em tempos de dia, algo que tem mudado comportamentos nossos, mas do dia a dia, né? Daquilo que nós estabelecemos como a nossa rotina, o nosso comportamento, ok? Como o professor Deodato colocou, eu sou psicólogo, a minha origem é Belo Horizonte, eu estou morando em Teófilo Otoni com a minha família. Eu já tive a oportunidade de estar em Carlos Chagas, há alguns anos atrás, em uma palestra na área da saúde, aí parece no centro, no local aí de um ginásio. E foi muito positivo. Nós temos alunos muito aí de Carlos Chagas e da região também. Bom, eu vou ver a possibilidade de eu abrir aqui alguns slides, no qual eu gostaria de dando sequência à aula através desses slides, ok? Vamos lá aqui. Deixa eu abrir aqui a apresentação, né? Eu fiz alguns slides e eu gostaria de estar, né, conduzindo essa nossa fala através desses slides. Aí, então, enxerga o slide aí, gente. Visualizando? Dê um ok para mim no chat, por favor. Estão visualizando? Ok, Rosângela. Ótimo, então. Então, vamos lá, então. Eu fiz como proposta a gente trabalhar com o professor, né, com o professor Deodato, e conversando com vocês a respeito da questão da inteligência emocional em tempos de pandemia. Ou seja, como melhor consigo e com os outros, né? Temos que, às vezes, nós temos uma formação técnica mais encorpada, às vezes, do que inteligência, do que uma formação emocional, um processo de educação emocional, né? Isso aí vem lá de Gardner, já coloca a questão da importância das inteligências múltiplas, e muito daquilo que eu estou falando aqui não é novidade, às vezes, mas essas inteligências múltiplas diz respeito a uma questão que eu considero
básica também, que é uma questão fundamental. Nem sempre, vamos dizer assim, o profissional que tem uma formação essencialmente técnica, ele vai ser o melhor profissional do mercado. Por quê? Porque exige dele não só uma formação técnica, existe uma formação emocional. A capacidade que eu tenho de lidar com o outro e lidar comigo. Né? Então, é essa a tônica, vamos dizer assim, que nós vamos desenvolver durante essa nossa fala. Ok? Outra questão, né? Aí Daniel Goleman traz algumas questões relacionadas à inteligência emocional na década de 90. E aí a primeira das competências emocionais que nós podemos desenvolver aqui e pensar é a questão do autoconhecimento. Essa é uma questão chave das competências emocionais. Por que os teóricos desenvolvem essa questão e eu estou reforçando isso junto com vocês? Autoconhecimento é essa capacidade que nós temos de reconhecer e compreender os nossos estados de espírito. Ou seja, essa capacidade que eu tenho de identificar como eu funciono. É uma questão essencial, inclusive, para nós estarmos diante dessa situação da pandemia. E não só da situação da pandemia. Porque um dia a gente crê que essa pandemia vai acabar. Mas outras questões ficam no lugar. Ou seja, eu preciso identificar, exemplo, no domingo, tardezinha e de noite, às vezes eu sou tomado por uma certa angústia. Por que às vezes eu fico um certo estado depressivo? Então, se eu estou assistindo o Fantástico, vamos dizer assim, e após o encerramento do Fantástico, eu sou tomado, às vezes, um certo desânimo, ou eu percebo esse desânimo. Isso relacionado que é essa identificação, de eu perceber por que isso está ocorrendo? Por que eu estou me comportando dessa forma? Por que eu estou me envolvendo emocionalmente dessa maneira? Né? O reflexo disso. Nós sabemos que hoje, muito mais importante, e não digo menos importante, né? Mas é uma questão fundamental. Antes de estar com alguém, eu devo estar comigo. Eu devo estar comigo. Né? Essa é uma questão importante. A perspectiva de eu conviver comigo e, com isso, perceber como eu funciono. Eu já tive a oportunidade de ter colegas profissionais, né, e até hoje, no qual, às vezes, havia uma convivência estreita em virtude de vida, etc. E perceber que tinham que, por exemplo, na parte da manhã, a pessoa ficava extremamente mal-humorada. Ela começava a melhorar o humor dela depois de 11 horas da manhã, depois do almoço. E, às vezes, você pergunta para a pessoa, tem alguma questão, alguma pergunta, algum fator que está proporcionando isso? Aí ela fala, não, eu não sei o que é. Ou seja, nós precisamos ter essa capacidade de identificar, né, esses estados no qual nós somos tomados. Né? E essas alterações de humor impactam muito as relações. Né? E acaba nós terceirizando muito a nossa vida. Eu uso muito essa terceirizar a nossa vida, de eu criar muito uma expectativa em relação ao outro,
e esquecer de que nós temos que desenvolver essa competência do autoconhecimento. Às vezes, conhecemos mais o outro do que, às vezes, nós mesmos. Tá? E aqui me faz lembrar, às vezes, quem já teve oportunidade de viajar de avião, tem uma expressão, né, que é falada, né, pelos comissários de bordo por ocasião da decolagem. Olha lá, está escrito assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente no compartimento acima da sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio primeiramente em você, antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem da sua ajuda. O que isso me chama atenção? Eu preciso ter uma atenção voltada para mim. Isso não é egoísmo, isso é uma capacidade que eu tenho de me perceber, de saber como eu funciono, né? Ou seja, antes de eu estar com outro, eu devo estar comigo. Uma vez em Belo Horizonte, anos atrás, eu fui numa palestra conhecida, e, coincidentemente, na hora que eu estava entrando no corredor do auditório, eu percebi que existia... o palestrante entrou junto comigo nesse corredor. E, de repente, eu olhei assim do lado, até assustei, porque eu gosto muito dele, é uma pessoa assim, é uma pessoa humana muito interessante. E, de repente, eu falei com ele: poxa, que legal que eu estou tendo esse primeiro contato com você aqui, esse privilégio de ter esse contato com você. Eu vim te ver. Aí ele falou para mim uma coisa que eu não esqueço disso até hoje. Ele falou assim: olha, eu vim me ver. Eu vim me ver. Né? Então, essa questão da importância de nós desenvolver um olhar, né? Um olhar para nós, para as pessoas que estão à nossa volta. É aquilo que eu estou colocando aí, né? Observe-se, observe observe você, né? Como é que você está? Tenha um olhar, né, para você. Esse processo de observação, ele é muito caro a todos nós, porque é uma frase que eu não esqueço, fazer o curso de psicologia. Eu tenho 36 anos de trajetória profissional, e eu lembro, por ocasião, na década de 80, eu vi um professor falando uma frase assim, às vezes: nada pensar para nada fazer para não se comprometer. Né? É no sentido de que, às vezes, a gente não quer ter esse olhar. Às vezes, nós resistimos, às vezes, um olhar para a gente não pensar as coisas e para a gente, às vezes, não tomar posição. Esse é um grande desafio nosso. Né? E esse olhar nós podemos desenvolver. Existe uma magia do olhar. Né? O olhar é algo que para você é tão importante quanto ouvir, quanto falar. A capacidade que nós temos de fazer a leitura das coisas, porque olhar não é apenas interpretar, não é apenas visualizar, mas é fazer a leitura do ambiente, é acolher as pessoas pelo olhar e fazer uma escolha por nós, ou seja, olhar voltado para as nossas questões. Ok?
Aí, todo olhar, por outro lado, comporta o risco do e, às vezes, da ilusão. Né? E eu tenho como exemplo aqui, ó, se eu perguntar a cada um de vocês o que vocês estão olhando, né, estão vendo, cada um vai ver uma coisa. Vai ver uma coisa primeiro, vai ter uma percepção inteira. Né? Por quê? Porque características da nossa personalidade, todos nós somos diferentes. E ainda bem que somos diferentes. Né? Nós somos semelhantes, mas não iguais. Né? E a nossa personalidade, ela tem 3 fatores que, de uma certa forma, favorecem muito a construção dessa personalidade, a personalidade de cada um. Primeiro, a herança hereditária. Segundo, as experiências de vida, e cada um de nós apropria-se dessa experiência de uma forma, e o meio pelo qual nós estamos inseridos. Esses 3 fatores, né, de uma certa forma, impactam fortemente na formação da nossa personalidade, daquilo que nós, de fato, somos. Né? Agora, isso que nós, às vezes, enxergamos de formas diferentes. Por quê? Porque nós temos as nossas, cada um de nós, a sua formação de uma forma diferente. Nós criamos de determinadas experiências de formas diferentes. Ok? Bom, por isso que, às vezes, esse erro e essa ilusão, né, com esse olhar, comporta esse risco e esse ilusão, né, o risco do erro, desculpe, da ilusão, no aspecto de quê? De que nós, às vezes, falamos e deparamos com... E, às vezes, nós falamos assim, pensamos assim, eu não gosto daquela pessoa, aquele jeito daquela pessoa. Né? Agora, é uma coisa para a gente pensar, será que o fato de não gostar do jeito dela, da forma como ela porta, será que aquela pessoa nos parece um pouco com... Né? Ou seja, às vezes, quando nós, né, sentimos incômodo com o jeito do outro, isso pode estar relacionado com o quê? O outro, às vezes, nos parece muito mais semelhante a nós do que nós imaginamos. Muito mais semelhante. Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. E aí a importância da gente desenvolver um equilíbrio pessoal e um desejo de compartilhar dessas experiências. Né? E nós estamos em constante construção. Nós não estamos prontos. Né? Olha lá, onde encontrar a resposta e esse equilíbrio que nós vivenciamos? Construí-lo em meio ao imprevisível fluxo da vida da própria sociedade, desse momento, né, ímpar que nós estamos vivenciando. O processo de mudança, né, que passa por essa questão do equilíbrio, é uma questão muito mais de direção, né, ou de velocidade. As mudanças estão ocorrendo com muita velocidade, com muita rapidez. Nós temos um mundo extremamente volátil. As coisas mudam com muita frequência. Né? E as perguntas que se impõem: como seremos pós-pandemia? Será que vamos melhorar? Será que vamos continuar da mesma forma? Será que nós vamos reforçar posições egoístas? Como é que nós vamos construir isso? E aí eu recorro a Freire, que é muito presente na área da educação, onde ele coloca que somos quando colocamos emoção no que aprendemos.
A razão competente deve ser uma razão molhada. O papel das emoções é decisivo. Razão e emoção não são instâncias separadas no ser que aprende. Considerando que nós estamos sempre em construção, nós somos seres inacabados, né? A emoção é parte do ato de conhecer, planejar ou projetar. Mas porque somos seres inacabados. Projetamos sobre a vida nossos desejos e sonhos. Perseguimos utopias, choramos as decepções e derrotas. E nos reerguemos em busca do novo. Né? Constantemente vivemos sobre, né, esse signo. E nesse aspecto de significar as coisas, é fundamental ressignificar outras. Às vezes, muito mais importante do que aprender algumas questões, é importante, às vezes, desaprender outras. Né? Desaprender algumas outras questões. E no que concerne, né, a questão da razão, da emoção, né, parece que contrapõe, e Freire coloca que nós devemos banhar as nossas atitudes racionais, né, devemos encharcar através da emoção. E aí eu tenho uma historinha, tá? Não sei se vocês conhecem, né? Eu vou contar essa historinha aqui. Um casal recebeu um convite para ir numa festa. A festa era na semana seguinte, no final de semana, e eles muito empolgados, sentiram muito satisfeitos em poder participar dessa festa e providenciaram toda roupa, né? Principalmente a mulher, o homem também, durante a semana, viver aquela expectativa, e a gente sabe que esperar pela festa é melhor do que, às vezes, até a própria festa. E eles se arrumaram no sábado e pegaram o carro e foram. Olha, o endereço está aqui, parece que é naquele bairro, nós não conhecemos muito bem, mas é naquele bairro. E foram na direção. Quando chegaram, né, no bairro, falaram, a esposa falou, a rua é essa daqui, e eu acredito que seja a direita, que nós devemos entrar à direita. Aí o marido falou assim, não, eu acho que essa rua deve ser a esquerda. Não, eu acho que é a direita. Né? Eu até pesquisei. Não, eu tenho quase certeza que essa rua é a esquerda, o marido retrucou. E ele já foi entrando para a esquerda e desceu a rua, desceu. Chegou bem lá adiante, ele falou assim, eu estou errado mesmo. Eu acho que essa rua não é aqui, é a esquerda, não. Eu falei, aí a esposa falou, mas eu falei isso para você, inicialmente. Eu cheguei até a consultar, né, no Google. E era a direita. Aí ele falou, mas por que você não insistiu comigo? Falou bravo, falou num tom mais alto. Por que você não insistiu comigo? Aí, olha o tempo que nós estamos perdendo pelo fato de não estar na festa. Olha o tempo que nós perdemos aqui nesse caminho. Ela falou a seguinte frase, olha, eu fiz uma escolha. Aí, mas que escolha que você fez? Olha, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Como assim? Se eu insistisse com você que era direita, acabaríamos nós andando e nós perderíamos o clima da festa. Iríamos até embora, como já ocorreu de outras vezes. Mas eu fiz uma escolha. Entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos, às vezes, muito cheios de razão. Nós precisamos equilibrar essa questão. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Eu falei dessa competência, né, do autoconhecimento, mas é uma competência emocional, no qual nós
sempre pilhados, independente de nossa idade. Né? E a segunda competência é a do autocontrole. Competência do autocontrole é essa, né? Comportamento de impulsividade, no qual, às vezes, nós não controlamos e não administramos as nossas emoções. Mas parece que é um contraponto em relação a outra. Nós estamos buscando um equilíbrio entre aspectos das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa razão, da nossa racionalidade, da ratio. Agora eu pergunto, o que controla as nossas emoções? A necessidade, às vezes, de nós redirecionarmos os nossos impulsos. Eu ouço, como professor, e vocês, né, não diferentes de mim, eu ouço muitas situações, né, de alunos, às vezes, ou mesmo colegas de trabalho, né, de uma forma impulsiva, dar respostas, no qual, depois que a palavra sai da boca, ela causa, às vezes, consequências nem sempre previsíveis. Ou seja, há necessidade de a gente pensar um pouco antes de agir. Essa capacidade, ela é importante, porque isso demonstra, inclusive, nossa maturidade emocional. E quando eu falo isso, não é nós reprimirmos nossas emoções, mas nós temos a capacidade de lembrar as nossas emoções com o aspecto cognitivo do nosso pensamento. Nós redirecionarmos os nossos impulsos. Às vezes tem pessoas que levantam muito inteira de falar assim, eu falo tudo que vem à minha cabeça. Eu falo tudo que eu penso, eu estou falando, eu não levo para casa. E eu digo para vocês, e eu falo isso para muitos dos meus alunos, tem determinadas questões, determinados impulsos que nós devemos redirecionar. Nós devemos apropriar deles e pensar 2 vezes. Porque quem sempre fala o que vem à cabeça, né, é como se não tivesse um filtro, é como se eu estivesse dizendo assim, é como se eu estivesse afirmando um traço de imaturidade, de infantilidade. E existem pessoas com 15 anos de idade extremamente maduras. Existem pessoas com 50 anos, 40 anos, 30 anos, extremamente imaturos e infantilizados. Então, a necessidade dessas competências emocionais, elas estarem, né, sendo, né, quebradas. Nós vamos pensar antes de... Ok? Essa é uma... Porque isso gera, inclusive, uma questão relacionada à confiança, a relação de confiança. Vamos lá. E aí, nesse aspecto, nós temos o eustresse e o distresse. Né? É uma diferença, não sei se vocês já ouviram falar a respeito, devem ter ouvido. O estresse é essa capacidade que eu tenho de reagir, de mobilizar a minha energia, a minha ansiedade. Então, muita gente está querendo acabar com a ansiedade. Então, eu digo para vocês, né? Ok, mano. Isso mesmo, Johnny. Né? Essa questão da maturidade, ela nem sempre está relacionada com a idade. É o dia a dia, a questão da maturidade e como nós nos percebemos certo. Né? Então, todo mundo, hoje, por exemplo, nos consultórios de psicologia, nos consultórios, né, de médicos psiquiatras,
o transtorno de ansiedade é muito frequente e muito mais agora. Ou seja, a ansiedade, ela nos ajuda, num primeiro momento, a nos mobilizar para fazermos alguma coisa. Exemplo, eu sou tomado, por mais que eu já tenha uma vivência de muitos e muitos anos de palestras, etc., tomado por uma certa ansiedade, né? O Davi está perguntando que horas vai acabar. O Davi, eu espero que 8h30 a gente esteja finalizando, viu, Davi? Tá bom? Mas fique à vontade aí, tá bom? A questão dessa ansiedade, a ansiedade nos ajuda a nos mobilizar. Tomado por uma certa ansiedade. Quem não tem ansiedade vou dizer aqui, é defunto. Né? Agora, quando a ansiedade ela supera o nosso repertório de respostas, né? Quando ela é excessiva, ela reduz a nossa criatividade, ela reduz a nossa concentração, a nossa capacidade de comunicação. E ela gera uma vulnerabilidade, a vulnerabilidade psicológica, né, que está muito relacionado às nossas representações sociais que estão incorporadas dentro de nós, as informações que estão, ou seja, o nosso repertório de respostas. Cabe a nós percebermos, né, inclusive nós trabalharmos a competência do autocontrole, o nosso repertório de respostas. Como que nós funcionamos enquanto damos respostas às várias demandas que nós vivenciamos no dia a dia nosso. Ok? E o trabalho, especificamente, ele tanto pode fortalecer a nossa saúde mental, quanto levar a distúrbios. E isso, tanto o professor Deodato, né, na chamada que ele fez desse nosso contato, desse nosso encontro, como também, né, vocês, né, devem ouvindo muito e se deparando com essa questão. O trabalho, né, o próprio professor Deodato colocou na abertura, nós estamos trabalhando muito mais agora do que antes. E nós perdemos também um pouco a noção do, né, o trabalho em home office, inclusive, dentro da casa. A gente sabe que o trabalho, ele é um estruturante psíquico. Não trabalhar, às vezes, gera consequências na saúde mental de um sujeito mais do que o trabalhar. Inclusive, o não trabalhar, ele é carregado de significados, inclusive de preconceito. Estar desempregado, né, é carregado de estigmas. Então, o trabalho tanto pode fortalecer a saúde mental, quanto levar a distúrbios. Expressam coletivamente, em termos psicossociais ou individuais, né, em manifestações psicossomáticas ou psiquiátricas. E cada um de nós estamos vivendo questões dessa natureza. Né? Falamos, então, não tenha dúvida, Lísia, o trabalho, ele gera, né, em situações aí as mais variadas, também os mais variados. Isso registra-se na nossa epiderme, registra no nosso comportamento. Ou seja, problemas de situações de ordem psicológica nem sempre registra na nossa epiderme, né, lá dentro, com a ferida, mas às vezes registra-se no nosso comportamento, na nossa de dar respostas às situações. Né?
a determinadas situações. Vamos lá, vamos continuar. Mas, por outro lado, o trabalho é importante, né? E aí, mas o que nós estamos significando, né? Como que nós estamos? E na docência, na área, né? As mais variadas, né, atividades oportunizam, dependendo da forma como, do repertório de resposta que nós temos, geram doenças, né? Às vezes, muitas pessoas estão doentes. A síndrome de burnout, né, diz respeito a isso, né? Muitas pessoas estão vivendo sofrimentos psíquicos, ok? É importante a gente solenizar as coisas. Bom, falamos do autoconhecimento, uma primeira consciência emocional, a segunda, autocontrole, e, né, o Adriano colocou aí, preocupação excessiva pode acarretar ansiedade? Sim, muito, né? Por quê? Porque a ansiedade, em vez de nos mobilizar para determinada atividade, ela nos imobiliza. Nós ficamos catatônicos, às vezes ficamos sem resposta a determinadas situações, né? Então, as preocupações do dia a dia e como nós lidamos com elas, né, gera essa ansiedade que é fruto desse estresse, né, que é a situação de uma ansiedade excessiva, que em vez de nos mobilizar, vai nos imobilizar. Nós ficamos parados. Nós ficamos sem ação. Ok? Bom, e aí a automotivação é uma outra questão importante, né? Como competência emocional. Os motivos, eles não estão fora de nós. É um conceito relacionado à motivação que tanto psicólogos quanto o pessoal da administração, eles concordam que motivação são motivos dentro das pessoas. Ou seja, você tem que identificar quais são os motivos que existem dentro de você que te fazem caminhar, que te fazem dar significado às coisas. Nesse aspecto, eu posso dizer, e baseado nessas, que eu tenho capacidade de motivar o outro. Posso fazer ter a capacidade de estimular, de oportunizar uma ambiência que favoreça os motivos que estão dentro de cada um de vocês. Ok? E isso, essa automotivação é esse forte impulso mesmo para os objetivos. Eu posso ter 15 anos de idade, 10 anos, eu posso ter 30 anos, 40, 60 anos, eu tenho que perceber quais são os motivos que estão dentro de mim. E nesse aspecto, a importância de ter um projeto pessoal, né? Nessa busca da autoformação profissional, qualquer que seja a área no qual nós atuamos. Tá? Qualquer. E eu coloco aí, né, que o nosso projeto de vida é indutível a receitas tecnocráticas ou de ajuda, né, são encantadoras, mas extremamente frustrantes. Eu, particularmente, eu sou muito... eu tenho muita reticência em relação às chamadas palestras motivacionais. Você ri muito, você interage, mas e o day after, o dia seguinte? Né? Ou seja, o nosso projeto de vida atravessa, como a própria expressão, a nossa vida. Ela nasce da luta diária, da busca do saber, competência, do desenvolvimento de habilidades, da nossa autonomia.
da nossa capacidade da gente se escutar. Né? Então, é uma das questões básicas, né, do profissional de psicologia, essa capacidade que ele vai buscar oportunizar no outro, de fazê-lo escutar. Ou seja, aquilo que você está falando, você está ouvindo aquilo que você está dizendo. Né? Desenvolvimento de uma crítica, de um senso de responsabilidade. Afinal de contas, hoje vivemos um mundo muito que há uma erosão do senso de responsabilidade. Né? As pessoas estão muito preocupadas cada vez mais consigo, mas de uma forma sem perceber que nós nos inauguramos enquanto pessoa a partir do outro. Eu concebo a minha existência a partir do outro, do olhar do outro. O outro é importante. E no aspecto da ousadia, o próprio sonho. Né? E como eu falei com vocês, a síndrome de burnout, né? Está muito relacionado com a professores, profissionais de saúde, a policiais, né? Militares, bombeiros, estudantes. Né? Que é essa característica desse tensionamento emocional, né? Que gera um sofrimento psíquico, né? Para cada um de nós. E eu digo para vocês uma coisa. Às vezes nós guardamos muito as coisas conosco. Nós precisamos, às vezes, elaborar as nossas questões. Nós precisamos dar nome, conceituar, verbalizar isso para alguém. Eu sempre falo o seguinte, e a gente ouve muito isso: coração não tem gaveta. Coração não tem gaveta. Porque se nós guardamos as coisas, né, para nós, incorporamos questões, uma hora, como existe esse ditado, né? Quando a boca cala, o corpo fala. E o corpo fala de várias formas. Então, é fundamental a gente não guardar as coisas no freezer. Às vezes nós guardamos. De vez em quando a gente coloca o sentimento, né, um determinado no micro-ondas, nós descongelamos e apresentamos. A necessidade da gente elaborar as questões. Porque, como psicólogo, que eu digo para vocês, nós desenvolvemos essa capacidade de elaboração dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, fica mais fácil a nossa convivência conosco e com o outro. Essa capacidade de nós estar elaborando, né, pensando as questões. Mas nós não podemos entrar naquele viés, nada para nada fazer, para não se comprometer. Nós somos chamados, nós somos convidados constantemente a gente a pensar a respeito da nossa vida. Nós não podemos terceirizar a nossa vida. Não deixar que a nossa vida seja vivida pela aprovação do outro. Nesse aspecto. Quarta, são 5 experiências que eu vou tratar com vocês aqui. Agora estou falando da quarta, empatia. Falamos autoconhecimento, né? Autocontrole, automotivação e empatia. Né? Essa capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. Está relacionado muito, como pathos em grego, a dor do outro. Você ter uma compreensão da constituição das pessoas, do emocional do outro. Obviamente, a gente não vai, né, viver na totalidade essa compreensão,
mas nós vamos viver a capacidade de buscar, né, através dessa inteligência, né, da inteligência impessoal, da capacidade de lidar, né? Inclusive de uma ação, né? Eu digo para vocês uma coisa, Max Gehrig, que é um consultor na área de gestão de pessoas, inclusive, ele já apresentou alguns quadros no Fantástico, no programa Fantástico. Ele coloca o seguinte, que o grande desafio no ambiente de trabalho, qualquer que seja ele, não é fazer amigos, não fazer inimigos. Como assim, professor? Não fazer amigos, é não fazer inimigos? E aí ele diz o seguinte, que amigos têm melhor memória do que os amigos. Olha o que eu estou falando, hein? Os inimigos têm melhor memória do que os amigos. Então, ele desenvolve a questão seguinte. Que eu faça um favor. Vou ver aqui a Lísia, por exemplo. Viu, Lísia? Vou estar dando como exemplo, tá bom? Imagine que eu faça um favor para ela, que eu ajude a ela, que eu faça ela crescer, que eu ajude ela a crescer, que eu dê um suporte a ela. Há uma pesquisa que diz que a cada ano a gente perde 20% daquilo que o outro fez de positivo. A gente perde um pouco essa memória. Ou seja, se eu perco a cada ano 20%, é possível que daqui a 5 anos a Lísia já esqueceu do favor que eu fiz a ela. Ok? Se a gente olhar esse raciocínio. Por outro lado, se eu faço um desfavor para a Lísia, se eu jogo ela para baixo, prejudico a Lísia em determinada situação, vocês acham que daqui a 5 anos ela esquece? É bem provável que não. Então, é importante, no ambiente de trabalho, nós temos muito mais colegas do que amigos. Amigos nós contamos no dedo. Não queira ser igual ao Roberto Carlos, quer ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter alguns poucos amigos. Ok? E essa empatia, essa capacidade de construir relacionamentos. Afinal de contas, nós somos seres de relacionamento. E qualidade nas relações. Temos que dar importância à qualidade das relações, muito mais do que a quantidade de relacionamentos. Ok, Lísia? Eu usei um exemplo, tá bom? Ok. E vamos à competência, que que não tenha outras, mas o que eu estou querendo tratar com vocês aqui, competência da sociabilidade, essa capacidade de não só construir relacionamentos, mas manter relacionamentos. A importância de nós mantermos relacionamentos, de administrar relacionamentos. E com isso a gente vai para o final aqui, onde que nós vamos o quê? O projeto de vida não é feito sozinho. É um projeto de vida, um projeto de vida nunca é um projeto solitário. Envolve, precisa envolver. Ele pede e necessita pedir. A colaboração e a parceria de colegas, familiares, colegas professores, funcionários, colaboradores e tantos personagens essenciais à nossa vida. Faz-se necessário a busca de novos sentidos para o projeto de vida. O projeto de vida ele tem que atravessar a nossa vida. E é nesse aspecto sentido, o sentido aí da expressão anterior, quer dizer caminho não percorrido.
mas que se deseja percorrer. Portanto, significa projeto e sonho. Nós temos que preservar a nossa capacidade de sonhar. Nós temos que preservar a nossa capacidade de viver objetivos, de ter alvos na nossa vida. Um barco que não sabe aonde quer chegar é um barco que está à deriva. Qualquer caminho serve. É muito interessante, né, a música do Pagodinho, né? Ele fala assim, né? Deixa me levar. Mas eu digo para vocês, eu vou levar a minha vida. Eu que impresso sentido à minha vida. Né? Sentido quer dizer caminho não percorrido. Né? Por caminhar. Só essa busca salva todos nós, né? Da monotonia, da regressão, às vezes da nossa imaturidade, né? Da forma de darmos respostas, do nosso cansaço, do nosso desânimo. E eu não quero, né, que essa fala tenha um sentido da autoajuda, mas no sentido de provocar todos nós a pensarmos a importância do outro, né? A importância de percebermos que somos seres de escolhas. Com isso, né, eu vou finalizando aqui a minha fala inicial, né, vamos dizer assim, no sentido da gente pensar um pouco disso, ok? Aí, ó, a Ediona está colocando. Na verdade, quando você tem um projeto de vida, você tem uma motivação diária. Isso mesmo. Né? Essa motivação você cresce a cada dia. Não tenha dúvida. Principalmente por quê? Porque buscamos resultados. Né? Resultados, eles não necessariamente eles estão resultados que têm que ser traduzidos por respostas financeiras, por resultados financeiros. Mas no resultado de dar sentido à nossa existência. Tá? Essa é uma questão que, para mim, é fundamental. Ok? Eu vou aqui minimizar aqui e vou estar agora aí, né, caso vocês queiram, da gente estar desenvolvendo a questão de alguma contribuição de vocês. Né? Eu não sei se aquilo que eu, né, trouxe para vocês faz sentido, né? Mas eu busquei trazer uma provocação a vocês, no sentido de gente pensar, né? Pensar na nossa vida. Afinal de contas, nós temos muito mais vida do que a capacidade de vivê-la. Né? Ah lá, como fazer, né? Para trabalho estando em home office. Olha, eu digo para vocês, esse é uma situação que eu estou também buscando muitas respostas. Porque, como foi falado inicialmente, e eu também reforcei, eu nunca trabalhei tanto assim. Né? E a gente perde um pouco a noção, né, de tempo, porque a toda hora você está recebendo, né, você está recebendo solicitações, você está recebendo pedidos de fazer isso, fazer aquilo, e isso tem sido, não é divulgado apenas, não é característica, né, não só de professores, né, pessoal da área de educação, mais ainda, porque que bom que eu estou visualizando vocês agora. Eu estou vendo as expressões de muitos de vocês. Mas eu dou todos os dias à noite. Todos os dias eu dou aula. E eu dou para alunos de Teófilo Otoni, de Serra, no Espírito Santo. E eu dou aula também para João Molevade. Né? E muitos, às vezes, não abrem. Às vezes, eu estou falando só para ícones. Né? A gente não consegue visualizar as expressões faciais,
as expressões do rosto das pessoas. E a gente sabe o quanto que isso faz para nós. Né? E esse é um preço que nós estamos pagando. Por isso que essas competências, esse processo de educação emocional, é importante nós desenvolvermos para nós percebermos, né, como nós funcionamos, como nós respondemos às questões. Ok? Então, Givanilma, eu não tenho essa resposta, assim, falar assim, não, ó, essa é a cartilha, é essa a direção. Né? Mas é no sentido da gente pensar como nós funcionamos, nós temos, né, tempo. Celular, a gente sabe o quanto que nós estamos desenvolvendo uma síndrome de dependência do celular, né? E isso impacta, às vezes, fortemente no nosso, na qualidade do nosso, né? Pessoas. E as pessoas no qual nós gostamos, apreciamos, né? Particularmente a nossa família. Ok? E aí, gente, mais alguma questão? Né? Abrir o microfone também, pode, aí fiquem a critério de vocês. Obviamente, é muita fala, né? Muita que eu trouxe, no sentido que eu creio que eu não trouxe nenhuma novidade. Né? Muitos de vocês já pensaram e vivenciam muito dessas questões. Mas é justamente a gente ressignificar isso aí, a gente dá importância a isso. Tá? Eu estou à disposição de vocês aí. Tá? Estou vendo aí a Aline, Ivanil, Miele, Valdeir, Virgínia, né? Porque o computador aqui não aparece todos, né? Fábio, Terezinha, Daniel, né? O Deodato, a Lucileia, Débora, é isso aí. Né? Eu estou à disposição, gente, caso vocês queiram aí, né, alguma contribuição nessa fala. É verdade. Às vezes, falta dar sentido a essas questões. Né? Primeiro que eu vejo não só essa questão do olhar para o outro, e olhar no sentido de acolhimento do outro, mas no sentido também de desenvolver uma escuta em relação ao outro. Porque ouvimos muito o que os outros estão falando, mas nós não escutamos o que eles estão dizendo. O que está por trás, os bastidores daquela fala? O que quer dizer essa expressão que ele está usando? E com isso não fazer pré-julgamentos, mas nós, de fato, desenvolvermos essa escuta. Isso eu sinto que faz sentido nesse suporte, né? Nessa ajuda ao outro. Professor, na verdade, nós como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande desse pré-conceito, né, que nós temos em relação ao nosso próximo. Então, assim, isso às vezes é uma coisa muito difícil de tratar em nós mesmos, porque, assim, eu, por exemplo, por mais que eu não queira fazer, né, ter esse preconceito em relação às pessoas, eu acabo tendo esse preconceito em relação às pessoas, e isso faz com que a gente veja no outro, talvez, uma pessoa que não é, que ele não seja, né? Então, talvez que essa pessoa seja uma totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Então, assim, em relação também a essa situação de estresse, de cansaço físico e mental,
eu sempre achei eu sempre pensei que eu fosse uma pessoa muito forte, né? Eu achava que eu era uma pessoa muito forte, até porque, assim, eu já passei por situações muito difíceis, então eu sempre, graças a Deus, eu sempre soube passar por cima dessas situações. Mas, ultimamente, eu tenho percebido que eu não sou tão forte quanto eu imaginava que eu era, né? Eu não sou tão forte. Então, e aí, o que eu percebi que melhorava em mim? Eu chorar. Eu chorar. Então, assim, todas as vezes em que eu estou passando por uma situação muito difícil, eu choro, mas eu choro muito. Eu choro, professor, de soluçar, sabe? Eu choro de soluçar, não importa se eu choro, se estou sozinha ou se eu não estou sozinha. E isso eu percebi, então eu estou me conhecendo melhor agora, porque eu percebo que o choro, ele me alivia. Ele me alivia. Pode ser qualquer coisa, eu choro. É por isso que às vezes as pessoas falam que eu sou muito chorona, mas eu choro, isso me alivia. Porque antigamente eu tenho eu tenho uma expressão no meu rosto, na minha testa, que eu tinha uma cara muito fechada. Eu era uma pessoa muito fechada e eu gostava de ser uma pessoa muito fechada. Eu gostava que as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, eu não vou nem conversar com a Johnny, porque a Johnny é bruta. Então isso me fazia bem, mas muito antigamente. E isso foi acarretando uma série de dificuldades em mim de fazer amizades. Mas a partir do momento que eu aprendi a me conhecer melhor, que eu aprendi o que era melhor para mim, meu Deus, isso é bom demais, sabe? Então, às vezes, tem hora que eu falo com os meninos aqui em casa, quando eles estão com a cara fechada, eu falei assim, ó, se está com algum problema, chora. Vai para dentro do seu quarto e chora. Então, eu penso que isso é a pessoa aprender a se conhecer melhor. Quando você sabe o que faz você uma pessoa melhor. Ok. Essa questão que você coloca, Edione, está muito relacionada à resposta que você, né, que você elaborou, entre as outras, né, quando você vivencia situações, né, de tristeza ou de alguma preocupação excessiva. Obviamente, chorar, como você mesmo essa expressão, alivia, a gente esvazia, né? Às vezes, e nós vivemos uma educação, né? Hoje não tanto, mas anos atrás, que a gente falava com os filhos, né? A gente ouvia isso, engole o choro, não é? Engole o choro, como se isso fosse, né, algo que a gente pudesse, ou seja, a pessoa está vivendo uma situação, de uma criança, está vivendo uma situação de tristeza, ou às vezes está sendo punida por alguma situação, e além, né, que é a reação natural, às vezes um choro, que é uma busca de homeostase, né, do equilíbrio, né, do nosso sentimento, né, que estão relacionados com o nosso corpo, a gente pede para ela reprimir essa reação muito natural. Agora, essa é uma resposta sua. Não significa que ela seja eficaz para todas as pessoas. Né? Para todas as pessoas. Ok? Aí eu estou vendo aí que tem colegas aí que colocaram, né, a questão própria hoje dos alunos, e não é só dos alunos, né, sentindo muito sem referência, muito tristes, né, em relação a isso que nós estamos fazendo. E às vezes ou seja, há uma variabilidade muito grande, né, dos nossos humores em vista dessa situação, né? Situações aí de frustração mesmo, de falta afetiva, né? A própria ansiedade que a Lígia coloca, né, que esse é um grande... A depressão hoje, né, não é como se via antigamente, como uma questão, é uma cura, né? É uma deficiência, uma fragilidade do outro. Então, hoje, depressão é uma realidade, é algo endêmico. E há uma tendência em pesquisas
que a cada 3 pessoas deprimidas, 2 são mulheres. Perguntar por quê, eu não sei. Tá? Eu não sei, mas é uma questão. Né? Uma questão aqui Sim. que a gente quer colocar é o seguinte: o senhor colocou aí que nós nos constituímos enquanto pessoa, enquanto ser humano, a partir do olhar do outro. A nossa referência para o nosso eu é o outro. Mas o outro também não é uma fonte de nosso sofrimento nos relacionamentos familiares, na própria escola, professor e aluno, pai e filho, que de repente a gente quer moldar também o outro, quer apontar caminho, quer direcionar, e aí, mais ainda, a gente, enquanto professor, a gente sofre por isso, porque cada um tem tempo, tem seu ritmo, tem sua caminhada de maturidade, né? Então, isso também é uma fonte, o outro não é uma fonte de sofrimento para a gente, à medida que a gente quer mudar também o outro. Sim, não tenha dúvida, Deodato. O outro, como eu falei inicialmente, ele nos inaugura pessoas. Eu sei da minha existência a partir do outro. Agora, quando eu estabeleço uma relação muito forte de dependência em relação ao outro, eu acabo tirando o outro para mim também e terceirizo isso. Ou seja, eu fico muito nesse da aprovação do outro. Esse é um aspecto. Por outro lado, e isso acaba, inclusive, interferindo na nossa autoestima. Né? Um dos grandes medos do ser humano é ser rejeitado. Né? Ser rejeitado pelo outro. E por não querermos vivermos a rejeição do outro, o sofrimento que isso gera, isso faz com que eu, às vezes, desenvolva uma aderência ao outro sem nenhuma crítica. O outro acaba me controlando. Então, é essa a preocupação. Agora, por outro lado, como você mesmo disse, no nosso lugar, como docentes, como professores, como pais, que temos aí nós, né, situações de não só de aprendizagem, nós somos eternos aprendentes nessa capacidade não só de aprender, de oportunizar o outro nesse aprendizado, seja ele aluno, seja ele colega de trabalho, seja ele filhos, seja ele esposo ou marido, né? Namorado ou namorada, nós vivemos essa questão. Nós temos que ter uma clara compreensão. Qual que é o limite dessa relação? Porque existem relações, né, que fazem com que a gente perca muito a nossa referência de nós mesmos. Relacionamentos que eles invadem, são extremamente, assim, invadem a nossa forma de ser. E isso, às vezes, contribui de uma forma a nós distanciarmos de nós mesmos. Ou seja, eu tenho que, antes de estar com outro, como eu falei, eu tenho que estar comigo. É como se eu falasse assim, antes de eu gostar do outro, eu tenho que desenvolver um gostar por mim. Porque se eu desenvolvo essa estima por mim, eu vou esperar muito do outro. Eu vou ter sempre uma expectativa que não está dentro de uma verdade em relação ao outro. Eu estou esperando muito do outro, eu estou esperando muito do meu companheiro, da minha companheira. E, às vezes, eu espero no sentido de mudar. E mudar dentro de uma perspectiva de que acho que deva ser mudado.
né, a gente paga um preço alto. Então, nesse aspecto, nós temos que, né, nos perceber que temos limites. Nós não somos, né, nós não temos que desenvolver um aspecto de um super-homem, de uma super-mulher, no sentido de a gente dar conta das situações. Em determinados momentos, eu tenho que saber falar não. Quantas pessoas estão falando sim para os outros e não para si mesmo, por receio de serem rejeitados? Né? Ou seja, eu tenho que aprender a falar não para o outro. O outro tem que saber, nós temos que saber ouvir não. Por quê? Porque a vida não é feita de... A vida é nãos. Seja ele no ambiente de trabalho, seja ele no ambiente da família, de qualquer ambiente da igreja, né? No ambiente dos amigos. Ouvir não faz parte, né, do nosso crescimento. Quantas pessoas, às vezes, ao ouvir não, eles, né, fica dodói, né? Fazem, como diz, fazem bico, né? Fazem beiço, usando essa expressão, né? É difícil, mas o não faz parte do processo de aprendizagem, principalmente para crianças e adolescentes. A importância de nós desenvolvermos falas e estabelecermos elas como referência. O não é fundamental. Né? Eu perdi um pouco o que vocês escreveram aqui, né? A exercitar o ambiente do outro. Não, eu não... Olha, Lucileia, né? Eu não tenho controle, eu não tenho ação sobre coisas. Tem algumas coisas que me escapam. Onipresente, né? Algumas coisas que nos escapam. Eu não tenho como, né, controlar o ambiente do outro. Por outro lado, eu posso, né, fazer essa leitura, eu posso observar, né, eu posso acolher. Às vezes, só de você ouvir, né, de desenvolver uma escuta em relação a uma pessoa, isso já está ajudando essa pessoa, né? Aí a Terezinha coloca, professor, como trabalhar a questão da prática da empatia com o nosso aluno, principalmente nesse tempo de adversidade. É um desafio? Né? Mas coloque-se no lugar dele, é difícil? Né? E olha para você ver, a gente começa a aprender essa questão da empatia, né? Desenvolvendo a questão do perdão em relação ao outro. Ou muitas pessoas que estão doentes por falta de perdão. Isso não é religioso. Isso é algo que é testificado. Por quê? Porque às vezes a gente tem a percepção de que nós perdoamos o sujeito, o outro, né? Uma outra pessoa, né? A maior vantagem é do outro, que tá, né? Foi perdoado. A vantagem maior é a nossa. O ganho maior é o nosso. Nós, né, ganhamos ao perdoar pessoas. Porque esquecer, mas a gente não fica com aquilo, né, nos martirizando. Ô, professor, minha pergunta é a seguinte. Nem todos nós conseguimos fazer essa leitura do ambiente, né? Essa inteligência interpessoal, né? E intrapessoal. Se a gente não tem, como que a gente pode exercitar para conseguir ter
Tem coisa que a gente não tem, mas a gente pode ter. Olha, aquilo que você está perguntando é fundamental a gente pensar a respeito. Primeiro, nós temos a nossa capacidade de sempre estar aprendendo. Nós não estamos prontos. Qualquer que seja a idade, qualquer que seja, nós não estamos acabados. Nós estamos vivendo um eterno aprendizado. Então, uma primeira questão, eu não digo que eu passo aqui uma cartilha, né, o caminho das pedras nesse aspecto, mas a primeira coisa é a gente prestar atenção, primeiramente, em nós. Como nós funcionamos. Nós somos, às vezes, muito reativos às coisas. Né? Nós respondemos rapidamente a determinadas situações que o ambiente, né, oportuniza. Tem hora que a gente precisa parar um pouco, pensar um pouco. Né? E, às vezes, nas mínimas coisas, às vezes, o ato simples de tomar um banho é um ato que a gente, às vezes, pode, né, favorecer esse processo de autoconhecimento, no sentido de que eu estou vendo a água, eu estou percebendo que eu estou tocando o meu corpo, que eu estou... esse é um detalhe, eu lavo as minhas mãos, né? A gente faz as coisas de uma forma tão mecânica que, às vezes, a gente perde o sentido, né, do nosso cotidiano, do dia a dia, daquilo que nós estamos desenvolvendo, daquilo que nós estamos aprendendo. A gente não desenvolve uma memória afetiva, né? Desenvolve uma memória verbal, visual, mas não desenvolve uma memória afetiva. Afeta é algo que nos afeta, né? Mexe conosco. E é fundamental nós termos esse olhar. Eu não sei, Lucileia, não é aqui que, às vezes, numa fala curta, que eu vou buscar, às vezes, responder isso a você. Né? Mas eu penso que é um momento que a gente começa a prestar atenção em nós. Nós desenvolvemos as coisas. A gente tem que dar um tempo em nós. Né? Ok? Vamos lá. Né? Não gera... Acho que nem sempre estamos dispostos a enfrentar esse desgaste. Sim, nem sempre, às vezes, a gente está disposto, né, a pagar um preço. Inclusive, gente, até a própria expressão, né, que a gente utiliza, né, pagar um preço. Para a gente pagar um preço, se a gente for olhar sobre o aspecto financeiro, nós temos tudo. Então, para a gente pagar um preço de vivenciar determinadas coisas, nós temos que perceber que saldo que eu tenho, que repertório de coisas que eu tenho para viver esse enfrentamento de determinadas situações. Obviamente, hoje, nós estamos vivenciando situações muito difíceis. E quando eu falo isso, eu não estou dando receita, não tomando remédio. Estou vivendo também situações dessa natureza que vocês estão colocando. E nós estamos o quê? Temos que vivenciar, temos que aprender com isso. Vamos sair, às vezes, fortalecidos? Não sei. Mas que esse momento, para mim, tem se constituído um aprendizado, não resta dúvida que sim. E eu acredito para todos vocês. Ô, professor, uma outra questão aqui que eu fiquei pensando é o seguinte: essa pandemia, a gente tem uma tendência de olhar exclusivamente o lado negativo. Mas eu fico pensando assim também que ela traz também oportunidades, né? Oportunidades de crescimento. Hoje nós estamos aqui reunidos, participamos dessa palestra maravilhosa que o senhor fez, fazendo essa reflexão, então, discutindo todas essas questões aí. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente crescer também, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E tem oportunidades, né, que a gente
tem que realmente buscar, olhar, né, buscar essas oportunidades de crescimento mesmo, dentro de todo esse caos que nós estamos vivendo aí, esse caos emocional, todas essas pressões, essa ansiedade que destrói a gente mesmo, né, e faz a gente adoecer. O senhor consegue enumerar aí alguma oportunidade dentro desse caos que nós estamos vivendo, desse caos emocional? Bom, essa colocação do professor Deodato é importante também, no sentido de que, primeiro, a expressão, eu vou até escrever aqui no chat, aqui, a expressão crise, né, no ideograma japonês, significa oportunidade. Crise é igual a deixa eu escrever, oportunidade. Oportunidade de crescimento, oportunidade de nós mudarmos, né? De nós vivenciarmos coisas. Uma questão que eu vejo que é importante, né? E que é positivo nessa questão do que nós estamos vivenciando, todos nós vivenciamos. Primeiro, nós estamos vivendo algumas competências que antes não tinham vivenciado. Não pense vocês que essa questão de aulas conectadas, de reuniões, né, as mais diversas, isso veio para ficar. Com isso, não significa que não vamos ter aulas presenciais. Estou dizendo isso. Mas essas conexões que nós estamos fazendo, eu aprendi a trabalhar com o Google Meet. Olha, desde março do ano passado, desse ano, que eu aprendi a trabalhar, né, o Google Meet e aprender aí, né, transitar melhor na tecnologia. Eu não sou uma pessoa que sou da geração videogame. Eu aprendi, né, tecnologia depois de uma certa idade, né, no trabalho. Isso foi importante para mim? Foi. Uma outra questão eu estou mais em casa hoje. Né? Aliás, eu estou em casa hoje. Eu tenho 2 filhas adolescentes. Olha para vocês verem, né? Da minha segunda gestão, né? Do meu segundo casamento. E eu sei o que vocês estão falando. Né? Eu estou convivendo com adolescentes em casa, de 12 para 13 anos e para 16 anos, com aulas conectadas todos os dias, e eu estou vivenciando isso dia a dia. Né? Dia de prova, como é que aquela correria, trabalho, e a internet, aí como é que faz. Isso está fazendo com que eu tenha uma proximidade maior, né, com meus filhos. Isso favorece o desenvolvimento de um afeto maior, né, de repertório, de situações, né, que eu estou vivendo e que eles também estão vivendo, à medida que eu estou trabalhando em casa também. Né? A perspectiva de proximidade com determinadas fragilidades nossas. Eu tenho me percebido com algumas fragilidades que até então eu não percebia. Né? Eu estou conseguindo fazer essa leitura comigo. Estou buscando melhorar e planejar melhor a busca de fortalecer ou minimizar essas fragilidades. Vamos colocar aí, minimizar essas fragilidades. Né? Então, são situações que a gente tem, cada um aí, né, com o seu ambiente, com a sua forma de responder a essa ciência. Tem que buscar isso. Não existe aí uma cartilha, não. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo. Tá?
Mas a resposta que eu dou que o professor Deodato coloca é isso aí, é lidar com essas nossas fragilidades aí. Como que nós vamos, primeiro, reconhecê-las, tá? Reconhecer essas fragilidades. Ok? Vamos lá. Mais alguma coisa? Nós já aí, extrapolamos aí 20 horas, 40 minutos. Obviamente, eu acho que essa conversa é como se eu utilizasse uma analogia, né, com um tira-gosto, né? Para estimular o nosso apetite a pensar algumas questões. Né? Será que alguém tem mais alguma questão a ser colocada aí, gente? A Terezinha coloca, e essa é uma relação, é uma realidade, viu, Terezinha? Isso não é só, né, com o jovem, viu? Nós temos visto, tanto é que hoje, né, você vai no centro da cidade, você às vezes pensa assim, será que todo mundo já está vacinado? Já o processo de vacinação já acabou? Porque tem pessoas que estão desconsiderando ainda o momento que nós estamos vivendo. Porque já não estão dando conta mais. Né? Um processo de desgaste está tão grande que, usando uma expressão, estão chutando balde, né? Como diz. Ok, professor? Ótimo. Ô, gente, se não tiver mais nenhuma questão do professor, acho que a gente pode finalizar. Mas eu queria pedir para ele, antes, para ele colocar aí para a gente como é que vai ser desenvolvido o trabalho com os grupos de alunos da escola. O senhor está com os estagiários, né? Esclarece aí para a gente como é que vai ser esse trabalho. Ótimo, ótimo. É bom que vocês reforcem isso junto aos alunos, né? Eu fiz contato com o professor Deodato, porque nós temos alunos do sexto de psicologia que, por questões da própria formação desses alunos, estarão fazendo um estágio com de pessoas relacionadas à psicologia organizacional, psicologia do trabalho, ou seja, nós vamos trabalhar a questão de orientação vocacional, né, mercado de trabalho, como elaborar como participar de vista, como que a questão da saúde mental nesses tempos de pandemia, né, algumas falas, né, relacionadas à inteligência emocional. Ou seja, essas temáticas serão objetos, né, por parte não só minha, mas dos próprios estagiários de psicologia, de trabalhar com esses alunos. Então, o professor Deodato, muito legal, né, disposta, ele formou 2 grupos de alunos, de 6 alunos, né? Cada um desses grupos. A gente está chamando, primeiramente, G1 e G2. Nós temos também 2 grupos, né, de 4 alunos, 5 alunos, para esse contato com os alunos. Na feira, ter um grupo, né, parece que o G1, 9 horas da manhã, através do Google Meet, da mesma forma como nós estamos aqui interagindo, nós vamos estar com esses alunos. Nós já passamos o link para esses alunos. Não só os alunos aí, né, da escola, mas os alunos estagiários. E nós vamos trabalhar algumas questões, nós vamos nos apresentar, mostrar, né, gerir algumas temáticas que a gente gostaria de trabalhar, como ouvir também nas questões, né, desses alunos, de sugestões,
forma que a gente possa, semanalmente, no caso aí do grupo da parte da manhã, de 9 até 10 horas, a gente trabalhar com esses alunos. Ok? Então, o G1. O G2 é o grupo do período da tarde, às 15 horas. Ok? 15 horas, a gente vai fazer com outro grupo de alunos, com outro grupo daí da escola, a gente vai também tratar de questões, né, relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo, justamente buscando atender a essas colocações de vocês em relação a essa percepção que vocês estão tendo dos alunos, né? Os alunos tristes, às vezes, né, com uma variabilidade, humor, né, meio perdidos. Ou seja, nós vamos buscar, através do processo, né, de interação, fazer com que eles ouçam as questões, que eles compartilhem as questões e que a gente possa ajudá-los enquanto profissionais em formação de psicologia. Né? É isso. Olha, por enquanto, Givanilma, ela está perguntando, né, Givanilma, a perspectiva de um outro. Por enquanto, nós estamos com outras ambientes também, né, inclusive buscando atender pessoalmente, né, presencialmente, em algumas situações, né, excepcionais. Nós estamos... eu não posso te dar essa resposta agora, ok? Vamos ver o desenvolvimento desse grupo, como de outros grupos que os alunos, né, vão estar participando, a gente possa amplificar essa forma de atendimento também. Ok? Então tá, a gente quer agradecer muito ao professor Luiz Alberto, tirou um sábado à noite para estar conosco. Nada. Aqui em nosso chat nós temos vários parabéns para o senhor, professor, depois o senhor está vendo aí, né? A Givanilma fala excelente contribuição para a nossa comunidade. Sim, tem lista aqui. Tem um aluno que fala assim, muito bacana a palestra. Bom seria a participação de mais alunos. A Marielle Batista, excelente, obrigado pela tão grande contribuição para todos nós. Lucileia, e aí vai, né? Maravilhosa a sua palestra. E foi realmente, professor, nós só temos que agradecer mesmo de coração por nos proporcionar esse momento tão bacana de reflexão, neste tempo tão difícil em que as emoções estão à flor da pele, como diz Zeca Balini. Muito obrigado mesmo, professor. Tá? E nós continuamos aqui na nossa escola, tá? À disposição, qualquer coisa, se eu precisar da gente, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez e renovar a minha estima com professores, né? Com profissionais da área da educação, com alunos, com a comunidade de Carlos Chagas. Eu tenho alunos de Carlos Chagas que fazem psicologia, né? Pessoas, às vezes, muito, muito queridas. E eu gosto muito de estar, né, falando, contribuindo de uma certa forma, para a gente pensar, para a gente, né, desenvolver esse processo de autoconhecimento. Eu gostei muito da forma como a gente interagiu, a participação de vocês, e eu espero que tenha contribuído, né, para favorecer essa transição, esse momento que nós estamos vivenciando aí em situações de pandemia. Né? A gente sabe que não só essas nossas respostas, né, do nosso processo de educação emocional, mas a gente não pode também desconsiderar, né, a nossa relação espiritual, a nossa relação com o sagrado, com Deus, no sentido de dar, né, no aspecto de a gente fazer essa travessia, né, nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Ok? Uma grande abraço a vocês, muito obrigado,
né? Eu acho que eu aprendi, né, vivenciando esse momento com vocês também. Ok, professor. Muito obrigado, gente. A palestra vai ficar gravada lá no YouTube, tá? E então, uma muito boa noite a todos e até a próxima, então. Valeu. Muito obrigado. Um abraço.